tarde, pessoal. O Dr. Paulo Amaral, ele é analista ambiental e vai fazer uma palestra aqui para nós, tentando tranquilizar a gente, e vai falar tudo o que ele conhece, que ele sabe. Ele é do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e do SENAP, Centro Nacional de Pesquisas de Conservação de Mamíferos Carnívoros. Então, não perder muito tempo, vou deixar tudo com o Dr. Paulo. Só falando, esse órgão substitui o IBAMA. Hoje o IBAMA só é um órgão fiscalizador, não tem mais nada a ver com isso. E esse órgão, casualmente, por coincidência, é sediado aqui em Atibaia. E a ideia da palestra é que, como todos sabem aqui, várias pessoas viram aí a onça, e isso acaba criando. A onça vira sempre uma lenda. Então tem gente que já viu a onça em cima de pedra tomando sol. Então a ideia da diretoria foi fazer a palestra parecer que não tem risco, quer dizer, um animal, ele vai comentar essa ideia. Obrigado por você. Olá, boa tarde a todos. Eu agradeço a oportunidade que eu tenho para falar para vocês, tentar esclarecer um pouco a situação que vocês estão enfrentando aqui, que é a presença, né, de um carnívoro silvestre, uma onça parda, ou puma, ou suarana, dentro do condomínio. Agradeço o convite, né, do pessoal da administração, e aproveito para elogiar a atitude deles, de todos vocês, que procuraram ter uma percepção mais real, e não uma que fosse, que está na cabeça das pessoas, do perigo grande desse animal. Eu já vou explicando, são mais ou menos 20 slides, como eu estava falando. Eu vou tentar falar mais ou menos rapidamente cada slide, dando uma visão geral sobre esse animal, sobre a situação que a gente chama genericamente de conflito. Depois rapidamente eu vou abrir para as perguntas, para que vocês façam as perguntas que vocês quiserem, para se tiver ao meu alcance eu vou tentar esclarecer, né? Então o que acontece aqui, a gente está numa situação de conflito. A definição de conflito é o mais comum, tá? A gente recebe aqui no SENAP do Brasil inteiro aquela situação em que o cara é um fazendeiro, um sitiante, ele tem carneiros, bezerros e no caso onças, ele tem galinhas, tem o lobo-guará, vão atacar esses animais de criação dele. Então essa é uma situação de conflito. Ou outra situação em que existe uma vila, no caso até um condomínio, onde onças são vistas próximas, rondando, né? No caso da Estância Parque Atibaia, o que está acontecendo aqui são visualizações continuadas. Cerca de 12 a 13 visualizações há cerca de mais ou menos um mês, não é isso? Mais ou menos um mês. Sendo que há mais ou menos 10 dias já não temos mais essas visualizações, né? E o foco do nosso trabalho, o foco do SENAP, o Centro de Pesquisa no qual eu trabalho, ele é na conservação dos carnívoros, mas em situações que a gente chama genericamente de conflito, é principalmente na proteção das pessoas. É importante que as pessoas se protejam, tomando atitudes, como eu vou falar, e na conservação dos carnívoros. A gente chama assim de uma convivência, tá? Em que não ocorra risco para as pessoas e também não seja necessário, o que se fazia antigamente, a eliminação dos carnívoros. No caso de um condomínio, de situações que o animal está rondando, a convivência que eu digo é mais em função, em situações de uma fazenda enorme lá no Pantanal, no norte do Mato Grosso, onde é possível a onça morar numa floresta, longe das pessoas. Aqui seria mais espantar a onça e tirar a onça da área do condomínio, por exemplo. Pode passar. Só para ter uma noção, então eu sou um funcionário público federal que trabalho no SENAP, o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação dos Mamíferos Carnívoros, que é do ICMBio, submetido ao Ministério do Meio Ambiente, que é o Ministério do Governo Federal. E esse é o nosso centro, que fica aqui na estância, no bairro Usina. Nós estamos lá desde 2010 e eu aproveito aqui isso e convido vocês a visitar a gente. É um centro de pesquisa público e que está aberto a qualquer cidadão que queira conhecer o nosso trabalho. Então, para falar da onça parda, dos felinos em geral, mas eu vou tentar focar bem na onça parda, né? Mas quando a gente fala de onça parda, onça parda, puma, né, o nome, tem a onça pintada, tem o tigre, tem o leão, que não existem no Brasil, em vida livre. No Brasil, os dois maiores felinos
são a onça pintada e a onça parda. Na região não existem onças pintadas, tá? Muita gente às vezes confunde, até teve agora um caso de um encontro, foi chamada a polícia ambiental e o pessoal do zoo de Bauru, dizendo que tinha uma onça em cima de um muro de uma casa. Foram ver lá, era uma jaguatirica. E aproveito esse gancho para dizer que, na verdade, existem duas onças, assim, os felinos em geral, existem dois tipos, em duas situações bem diferentes. Uma delas é eles vivendo no imaginário das pessoas, tá? Aqui a gente tem cenas bíblicas, cenas de cinema, na publicidade, aonde vão os felinos, no caso a onça, eles estão associados a características, né? Então as características de serem do mal, querendo matar, aquela uma cena lá do Daniel na cova dos leões, né? Quando ele é protegido dos leões, né? E aqui embaixo uma cena de um filme, O Gladiador, onde os felinos aparecem como símbolo de maldade, de violência, de atacar, de querer matar. E na caso aqui da propaganda do Puma, da Puma, né, que é uma empresa de tênis, de roupas esportivas, dando a impressão, fazendo como símbolo de força, principalmente, né? Essa é uma situação em que eles existem, na cabeça das pessoas. Só que eles existem também na realidade. E a realidade dos felinos, no caso da onça parda, que convive com a gente aqui na região, em todo o Brasil, a situação deles é outra. Aqui a gente tem a foto, isso aqui é o quintal de uma casa em Pouso Alegre, e esse aqui é um puma que apareceu lá na região, e ele foi andando em volta, aqui tem uma rodovia, tem a cidade de Pouso Alegre, que é uma cidade grande, ele saiu da mata, saiu da floresta, e foi acuado por cachorros, ele subiu nessa árvore, e ficou 10 horas acuado com um monte de gente chegando em volta, e nós do Senap fomos chamados para atuar nesse caso, né? Então essa é uma situação típica que está ocorrendo, eles saindo da mata, porque as matas estão ficando menores, eles têm um comportamento solitário, não vivem em grupos, então quando os filhotes começam a crescer, a mãe já logo expulsa eles da área, eles têm que buscar novas áreas, para poder se estabelecer. Quando estão próximos de áreas de cidade, é nesse momento que eles vão para locais onde tem pessoas, tem os cachorros, eles ficam em quintais, eles chegam em quintais, e nesse caso aqui ele subiu e ficou nesse galho esperando se fazer alguma coisa. Outra situação em que eles são encontrados é nessa situação de caça. Eles já foram muito perseguidos, num passado talvez não muito distante, vamos imaginar 1950, 1960, nessa região tinha até onça pintada, mas a onça pintada hoje se restringe a poucos lugares na Mata Atlântica, e o habitat delas mais normal mesmo está, onde elas têm quantidades maiores, é na Amazônia e no Pantanal. Mas eles também foram muito perseguidos pela caça, e no transcorrer desse período, desse tempo todo, o que eles aprenderam foi ser muito arredios, não gostar da presença humana, sempre procurar fugir quando avistam homem ou tem uma situação, quando avista cachorro, né, no caso, eles procuram fugir e se esconder. Outra situação que hoje é bastante ruim para eles é a situação de atropelamentos, porque a malha rodoviária no Brasil inteiro está aumentando em muitos lugares antes que nem tinham essas rodovias, e essa foto então foi feita na região do norte do estado de Goiás, e é um atropelamento, e foi feita por um rapaz que trabalha comigo. Voltando àquela primeira foto, pode passar. Então, a onça, essa oncinha, no caso, ela apareceu na região de Pouso Alegre, nós somos chamados. Nesse caso, é importante frisar, ela se apresentou, ela foi para uma área sem mato em volta, num quintal de uma casa, e ficou, digamos assim, acuada no alto da árvore. Então, eu para dizer para vocês de uma situação em que, havendo a necessidade, nós do Senap temos como interceder na situação e capturar, que foi esse o caso. Pode ir. No caso, eu fui atender esse caso com a arma, com o rifle, com um anestésico, eu atirei, a gente aparou ela quando ela caiu da árvore nessa lona, depois eu tirei o material dela para as pesquisas, para os estudos,
né? Sempre protegendo, sempre cuidando para não se machucar, não se ferir. E da partir de Pouso Alegre a gente levou ela para próximo do Parque Nacional da Serra de Itatiaia, na divisa com o Rio de Janeiro. E esse é o momento que ela está sendo solta. Então você vê que na verdade é um machinho e filhotão, né? E a maior parte dos casos que a gente vê são realmente os filhotes que estão procurando novas áreas para se estabelecer. Bom, então, dando um aspecto da situação desses animais do meio ambiente no Brasil, eu vou falar rapidamente da necessidade que a gente tem de preservar o ambiente e de como isso repercute na questão dessas situações de conflito, dessas situações de encontro entre os homens, a sociedade humana e a fauna silvestre. De acordo com a Constituição Federal, todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, e impondo-se ao poder público, no caso os órgãos públicos, e a coletividade, que somos todos nós, o dever de defender e preservar para as presentes e para as futuras gerações, para que sempre a gente tenha o ambiente preservado e a correspondente fauna que frequenta, que está nesse ambiente preservado. E para uma situação em que estão ocorrendo conflitos ou encontros com esses animais, é importante a gente ter em mente que, a partir de 98, a Lei dos Crimes Ambientais, no seu artigo 29, deixou claro que é crime matar, perseguir ou caçar espécimes da fauna silvestre sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente. Então a gente pergunta, por que a gente tem que ter esse cuidado e preservar os carnívoros, né, principalmente, que são aqueles que historicamente foram mais perseguidos, são aqueles que no passado representavam mais riscos para os pioneiros, para as primeiras pessoas que vieram para cá, até quando tinha a onça pintada aqui, né? Por que a gente tem que protegê-los? Porque eles são importantes para duas coisas principais: a manutenção do equilíbrio dos ecossistemas. Eles controlam, eles são os predadores que estão no topo da cadeia, são os que comem todos os outros animais, os carnívoros. Então eles controlam a população desses animais que estão abaixo deles. Um exemplo aqui, por exemplo, que eu coloquei, é que as onças controlam a população de capivaras. E a capivara hoje, em Bragança Paulista, em Campinas, as capivaras, quando elas aumentam muito a população, elas trazem consigo os carrapatos que transmitem doenças, a doença do carrapato. E geralmente esses carrapatos eles ficam albergados, eles ficam nas capivaras que estão mais velhas, mais desnutridas ou adoentadas. E essas são os principais alvos de uma onça parda. A onça parda, quando vai matar uma capivara, está caçando e pega uma capivara, ela não vai pegar o maiorzão, o mais forte, ela vai nesses mais fracos, que estão carregados desses carrapatos, que podem transmitir essa doença, principalmente para quem brinca, no caso crianças que ficam brincando em áreas de campo de futebol, por exemplo, ou próximos de lago, em áreas abertas. Outra importante função delas, e que até foi colocado no panfletinho que foi passado para vocês, é que elas são indicadores biológicos. A presença desses carnívoros silvestres indica um ambiente saudável. Então a gente pode afirmar que a Estância Parque Atibaia é um ambiente ecologicamente equilibrado e saudável, porque tem a presença de vários animaizinhos, várias presas desse animal, que ele até circula, veio procurar principalmente essas presas. Eles só vivem em matas, só vivem em lugares onde existem suas presas e em matas com boas condições para se abrigar. Então aqui vai uma foto de uma onça parda tirada em Formosa, no Cerrado de Goiás. É um lagarto. E é uma foto para até apresentar isso, que essas são os animais que elas atacam, que elas pegam para comer. São animais de porte menor do que ela e as presas específicas, que elas aprendem a caçar desde pequenas, que são lagartos, tatu, coelho. Essa é uma foto aqui da Estância Parque. Vocês veem que vocês têm bastante mata, bastante área de mata, e é nessas áreas de mata que provavelmente a onça fica durante o dia, dormindo, se protegendo em locas, em nichos, em lugares onde tem muita vegetação entrelaçada. Acredito que não tenha caverna, coisa do tipo, né? Então, né, quando você olha uma paisagem dessa, você fica pensando que ela pode estar
nesse local durante o dia. E nesse local também existem as presas dela. Existe aqui o jacu, existe lebre, como o pessoal já viu aqui, até uma correndo atrás. Então são essas as presas, são esses os animais que elas procuram para se alimentar. E se elas pudessem, elas passariam o tempo todo só circulando dentro desse ambiente, tá? Para vocês verem que então essa é uma situação que deve ser, no caso, até que a gente tenha mais informações, evitada principalmente pelas crianças irem sozinhas para dentro desses locais, né? Dessas áreas. Agora, nessas áreas de campo mais abertas, em princípio durante o dia não tem problema. Só para também esclarecer, essa é a terceira apresentação que eu estou fazendo para vocês. Para vocês não, aqui no condomínio. Vocês são os condôminos. Eu já fiz uma apresentação para o pessoal da segurança e para o pessoal que trabalha nas casas, para os caseiros também. Então eu até vou apresentar praticamente a mesma apresentação. As coisas que eu falei para eles, eu vou falar para vocês também. Só para deixar que assim, eles também têm toda uma orientação bastante clara, né, sobre os procedimentos, sobre o que fazer da situação que a gente está vivendo aqui no EPA, né? Pode passar o próximo. Então essa aqui é uma foto provavelmente nos Estados Unidos. Os animais, os pumas dos Estados Unidos e do sul, da América do Sul, as extremidades do continente, porque eles vivem no continente americano inteiro. Eles são maiores, né? Os daqui são menores. Essa é uma foto que eu coloquei para que tenham os filhotes, para vocês verem que são pintadinhos, tá? Uma foto que acredito que não esteja acontecendo a reprodução desses animais aqui, mas se forem avistados, no caso, um bichinho parecido com esse aqui, é melhor nem mexer, avisar a segurança mesmo, porque mais para frente é uma situação que eu falo que pode representar algum risco, né? E de vez em quando, às vezes, até a gente acha que é um gato. Gatos assim, eles são bem diferentes do gato. O que eu falo, principalmente para as crianças, é porque chama a atenção. Você fala, que bonitinho, eu vou pegar para cuidar, e não pode. Toda vez que você vê um bichinho, filhotinho de animal silvestre, deixa ele lá, porque quem cuida dele é a mãe dele, e dessa maneira não tem risco nenhum para ninguém, tá? Essa é mais uma foto aqui da área, da barragem, né, que o pessoal fala. Então, eu nem sei se depois dessa mata alta aqui tem uma área aberta, mas são nesses ambientes em que ela acaba circulando, ambientes em que ela fica escondida, só observando. Ela não gosta de ser vista, ela não quer se expor. Falando aqui da proteção das pessoas. Para a gente se proteger, é importante a gente entender o comportamento da onça parda, tá? Então a onça parda, ela é da família dos felinos, todos eles são meio gatos, né? Então você tira mais ou menos a base de quem tem um gato, mais ou menos qual seria o comportamento dele. Então a onça parda, ela é curiosa, é do instinto dela procurar coisas novas, áreas assim onde ela pode encontrar as presas, ou mesmo situações estranhas no território, na área dela, situações estranhas. Então ela procura dar uma olhada, mas ela é muito arredia, ela é muito medrosa, ela não gosta de ficar perto do homem. Da mulher. Mais ainda, né? Vou lembrar aí, Dani. Ela sempre prefere fugir, né? Porque tanto o homem como a mulher representam uma ameaça. Até é interessante você perguntar isso, porque na verdade a gente trabalha muito com esses animais. É importante que a gente, quando você trabalha com um animal, você tem que meio que pensar como ele, às vezes até, né? Então, pensando como uma onça, na verdade, os animais, todos os animais, eles não têm essa diferenciação, essa observação do mundo como a gente tem. Então, para eles, tanto faz se é homem, se é mulher, na verdade, é um bicho maior que eles. E que mais para frente até vou falar, até tá falando aqui, não vou falar a forma, é um bicho maior que eles. Então, você está aqui assim, você está, sei lá, procurando a bola, parece uma onça, você faz assim, você já ficou grande. Então já para ele é um bicho que não está par. Ele tem até medo porque é maior do que ele, entendeu? Ele sai correndo? Normalmente, como eu disse, ele sai correndo, tá? Se você associar, fazer um barulho, no caso o Eliel trouxe umas buzinas, que é bom por um tempo, até a gente ter uma definição melhor, vocês irem brincar com essas buzinas junto, fazer bastante barulho que eles vai espantar. E muita gente bate palma, né? Bater palma, gritar, fazer várias coisas. Assusta com qualquer barulho forte, rojão, bombinha.
Então, no final do dia, por exemplo, para espantar, a gente recomenda isso em situações em que a onça pintada está atacando carneiro, bezerro em fazendas, que as pessoas soltem rojão no círculo, na borda da mata, porque os bichos que estão lá vão acabar fugindo, né? Ele só ataca para matar, a onça parda, ela só ataca com ferocidade para matar as presas dela. Elas aprendem isso desde pequeno para se alimentar. E as presas dela, cotia, lebre, tatu, filhotes de capivara, nenhuma capivara muito grande, é difícil elas pegarem, paca já foi encontrada aqui no condomínio, a paca, que paca é parecida com a cotia, parece um rabo tão grande e sem rabo. E essa daí já foi encontrada aqui morta, provavelmente pode ter sido a onça que matou. O que a característica é que são presas pequenas, o homem não é presa. Agora, em situações que ela é perigosa, só quando está acuada, sem chance de fugir, ou quando seus filhotes estão sendo muito ameaçados. Incrível a onça parda, que, diferentemente até da onça pintada, do leão do tigre, que qualquer ameaça aos filhotes se torna muito perigoso, né? Ele vai atacar mesmo a leoa, a onça pintada. A onça parda acontece de estar em canaviais, no interior de São Paulo, elas estão reproduzindo, aqui para frente de Campinas já fui atender casos, já fomos fazer captura, mesmo com os filhotes no meio do canavial, sendo ameaçados quando a máquina está chegando, elas fogem. É um instinto de sobrevivência para depois se reproduzir. Mas é sempre bom a gente tomar esses cuidados, e o fato de estar acuada, sem chance de fugir, é quando existe uma perseguição ativa, as pessoas estão indo muito atrás dela mesmo, senão ela vai estar sempre procurando se esconder. Passar. É que eu falo, em caso de encontro com a onça pintada, manter a onça parda, a puma, manter a calma, não correr, não olhar diretamente nos olhos do animal, como se fosse uma confrontação, né? Então você, olhando para os lados, vai afastando devagarzinho, né? Meio assim, tá? E abre espaço. Afasta devagar, oferecendo espaço de fuga para o animal. Vai sempre fugir. Sentindo-se ameaçado, grite, assobie forte, bata palmas. Se estiver com crianças pequenas, ou mesmo às vezes que 2 ou 3 crianças, uma sobe nas costas da outra, entendeu? Para fazer um tamanho maior, para intimidar o animal. E é uma situação bastante difícil de acontecer. Se encontrar o filhote da onça, não se aproxime ou toque o animal. A mãe deve estar por perto e atacará para proteger a cria. Pode passar. Condôminos, o que fazer? Eu até coloquei aqui, ó. São orientações de prevenção. Isso é muito importante. Orientações de prevenção, ações e cuidados temporários, até termos avaliado a situação. Se a onça, isso é importante para que, mesmo que eu não falei na outra apresentação, esse assunto é levantado. Porque vocês estão dentro de um condomínio relativamente grande, todo cercado por uma cerca elétrica alta, né? Se a onça está entrando ou saindo, por onde, tá? Ou se a onça, na época, tem mais ou menos 1 ano, essa cerca foi construída, ela não está conseguindo sair. E, então, até tomar medidas específicas, até a gente tomar, no caso, a segurança associado com o Senap, tomar as medidas específicas que também já estão sendo tomadas, né? A gente já deu uma volta, já vi os possíveis lugares de entrada ou saída e tal, né? E, então, o que fazer? Manter a atenção redobrada até segunda hora. Saber como se comportar caso veja uma onça. Vai ser sempre um avistamento, tá? Como se comportar, que são aquelas orientações. Sempre informar a segurança quando ocorrer avistamento ou mesmo desconfiança da presença. Você está lá no quintal, num ato próximo, você escuta um barulho de alguma coisa correndo, chama, é sempre. Porque quanto mais tiver essa proatividade, essa ação, menos ela vai ficar tranquila para se estabelecer aqui na Estância Parque Atibaia. Não deixar as crianças pequenas sozinhas nas trilhas e quintais. Desculpa, ao anoitecer e de noite. A gente sempre fala dessa orientação nas palestras que a gente dá quanto a conflito. Mas isso nem é por causa de onça. Isso é porque criança pequena andando numa trilha de noite, criança pequena que eu digo pequenininha mesmo, risco de machucar, tropeçar, cair cobra, muito abelha, marimbondo que tem aqui qualquer mata tem, são riscos muito, muito maiores do que a presença da onça parda. Andar com apitos, buzinas de ar comprimido ou bombinhas. Então, você está andando, viu? Vamos fazer o quê? Caramba! Nossa Senhora! É engraçado porque ó, a gente orienta
E eu até deixei aqui bombinha de São João, morteirão mesmo, né? E até conversando com o Rogério, que é o cara mais antigo lá do Senap, que trabalha mais tempo com a questão do conflito, ele falou, Paulo, é melhor a buzina de ar comprimido, porque é imediato, né? Você imaginar numa situação de maior risco, você pegar uma caixa de fósforo, pegar um isqueiro, soltar, mas agora eu ouvi que realmente assusta todo mundo, tá? Todo mundo. Então, que legal, eu não sabia que era assim. É impossível andar acompanhado de cães devidamente presos a uma guia. A presença de cachorro, por si só, inibe bastante qualquer aproximação, inibe quase que totalmente. Andar com o Duga, né, que é o cachorrão grandão que vocês têm aí, vai junto com ele, que ele, só dele dar uma latida, jamais enfrentar a onça, se avistá-la, que é à vontade, às vezes, ou ir atrás, viu que está lá, eu vou dar uma olhada. Deixa ela do lado de lá e a gente do lado de cá. Quando ficar em casa, sozinho, isso aqui vai até uma parte de caseiros, né, que ficam tomando conta das casas, arrumando, arrumação, manter rádios e TVs ligadas nas casas durante os momentos de lazer e descanso. Um rádio, mais com volume elevado, numa estação com falatório, você pensa que é uma pessoa que está lá, tá? E, muito importante também, não disseminar histórias que provoquem o medo excessivo, tá? Procurar disseminar os conhecimentos aprendidos nessa palestra. Para segurança, o que fazer, eu vou falar rapidamente. Eles devem atender prontamente qualquer chamado sobre a onça, sempre usar esses métodos de apresentamento, mesmo que não tenha sido avistado o animal. Quando encontrar animal morto, fotografar e ver as marcas, ver as pegadas, como eles foram. Bem, o Rojão que ele solta, explode no outro. Onde soltaram um monte aí, não sei porquê, viu? E marcas que possam ser, depois de enterrar as carcaças fundo e cobrir com cal. Porque elas sempre procuram a carcaça que elas pegaram, um bicho que elas mataram, elas cobrem com folhas para depois voltar e comer. Então é importante se ver, sei lá, uma capivara coberta, morta, meio mordida, mastigada, coberta com folha, certamente foi que uma onça parda pegou esse bicho. E marcar o ponto onde a onça aparecer, para a gente saber onde é que ela está. Amarrar uma fita colorida, né? GPS, mas uma fita colorida funciona para depois a gente chegar no lugar. Isso usa para segurança. Pode. Segurança, o que fazer? Orientar as crianças para não brincar nas matas ou próximos delas, né? No caso. Muita atenção aos grupos de criança brincando sem a presença de adultos. Né? Não é que vocês não podem ficar, tem que ficar o dia inteiro dentro de casa. São essas situações mais específicas mesmo, tá? Pro seguranças, fazer caminhadas em aceiros e trilhas das matas junto com os cães, porque eles têm os cachorros juntos, isso já tudo isso é em função de criar uma situação, vamos chamar assim, conturbada, para que a onça não fique sossegada e por conta dela mesmo ela saia desse ambiente. Pro seguranças, comunicar ao Senap qualquer avistamento, disseminar o que aprendeu na palestra. Muito obrigado, mais uma foto do filhotinho. Obrigado pela atenção de vocês. Vocês vão tirar a onça daqui? Vocês estão querendo capturar ela e mandar ela para outro lugar? Então, como a gente falou, a gente está no processo de avaliação da situação e nessa avaliação a gente está vendo as situações em que ela pode, literalmente já não está mais aqui, ela pode estar indo para outro lugar. Com essas medidas que já está tomando, ela pode estar para outro lugar. E para tirá-la daqui, só numa situação em que ela se apresentar, como foi o caso de Pouso Alegre, onde ela subiu numa árvore, ficou acuada, não tinha mais como sair de lá. E aí a gente foi chamado, demoramos então, tem umas 4 horas para chegar ela lá, depois de ter ficado bastante tempo, aonde a gente atirou com o dardo anestésico, entendeu? Porque se a gente sair numa procura, numa busca ativa, a gente não acha. Eu morei em fazenda, assim, estava comentando coisas. Eu morei 12 anos na fazenda, meu pai 30. Tinha onça porque matava bezerra, e eu nunca vi isso. Elas são arredias, elas não aparecem. Então procurar, se elas perguntam. Primeiro a gente tem que saber como é que ela entrou, né? Se é tudo cercado. Ela pode ter entrado por uma manilha, ela pode ter pulado de uma árvore para outra. E não acha, se a gente entrar no meio do mato, os segurança tem andado à noite com um cachorro, não acha. Nós só vamos conseguir saber se ela está aqui dentro ou não, ela pode ter saído. Se ela subir numa árvore, alguém vê, encantua aí, chamam ele, eles vêm dar um tiro de anestésico e tiram. Provavelmente ela pode já ter ido para outro lugar, pulou para outro, pro lado de lá da cerca e está
caminhando por outros lugares aqui da região, onde elas são... 10 dias que não se avista. Não, mas o início começou. É um mês. Pra vocês terem uma ideia, em 2002, o pessoal do Senap, logo que a gente veio aqui, foi chamado para fazer uma apresentação semelhante a parecida com o que eu estou Em fazendo. outubro, mais ou menos do ano passado, eu vi dois filhotes. Aí quando é de onça. Filhotes, Aí mesmo, quando esse? na rua atrás ali do Ike. E aí quando eu falei Igualzinho dois esse filhotes de pintadinho, onça, mesmo. quando eu falei que eu vi dois filhotes, começaram a brincar. Não, mas... Não, imagina, não é. Então, assim, a minha preocupação, as crianças aqui, parte são nossas, a preocupação é a seguinte: se tinham 2 filhotes em setembro e outubro, então já tem pai, mãe e 2 filhos. Tá certo? Então, nessas Essa minha situações preocupação tá aumentando, né? é A gente que essa- não vê, elas estão se escondendo, mas a preocupação é essa. mas a ideia, como eu falei, é uma contínua, vou chamar, um contínuo espantamento desses bichos, até porque já não há como ficarem 3 onças morando aqui. Como eu falei, elas não são gregárias. Num determinado momento, esses bichos vão ter que ser, Mas os com filhotes certeza, vão... teoricamente, elas não têm como Vão. sair, ela vai levar o choque e vai voltar. Então, isso daí que a gente está avaliando e pelo tempo, pelo que a gente está, que eu posso ver aí, porque na verdade, essa é uma foto boa mesmo a portaria à noite, eles são bichos muito arredios, eles podem passar. A gente vai continuar na avaliação, vai lá ver o tamanho da manilha, porque ela pode estar passando, e a situação de ter árvores altas que se intercomunicam. Eu vi perto de uma cerca elétrica um puxadinho onde tinha uma árvore alta aqui, ela pode subir, pular. Mas isso são avaliações técnicas. O mais interessante é vocês não terem essa preocupação excessiva e temporariamente ter um pouco mais de Segurança, né? Ele disse pra... Uma das coisas, só para completar, aproveitar assim, que é natural. Vocês viram pegada? Foi chamado para ver naquele lugar que tem aquela descida da foto, que tem um heliporto. Então aquilo não dá para caracterizar como pegada de onça, não. Mas assim tem outras. Não, a gente ainda não viu também. Só para completar, uma coisa para as pessoas que têm mais receio, quando estiver chegando em casa, buzinar, faz um buzinaço, não tem problema, entendeu? É um momento de aproximar. Claro. Então, outro dia, foi semana passada, né? A gente passou pela portaria e o Nelson perguntou pro segurança que estava com o cachorro lá na frente, como é costume. Escuta, verdade esse negócio de onça que apareceu e tal? Ele disse assim, eu fui primeiro a ver. Ela passou aonde? Ela passou bem aqui na portaria, bem aqui na frente, quer dizer, um lugar iluminado, um lugar que um bicho que cachorro, agrediu. E ele falou assim, e o cachorro latiu quando viu ela passando, mas disse que ela passou calmamente, sem medo nenhum e tal. Como é que é essa situação? Se ela é um bicho arredio, medroso? Então, ela é assim, quando uma situação dessa ocorre, e antes de que a gente veio aqui, antes do Eliel chamar e a gente conversar, quando uma situação dessa acontece e nada é feito, na cabeça dela, dá para ficar por aqui, dá para ficar por aqui. Por isso que é importante, toda vez que isso acontecer, está frisado na orientação, a segurança ser chamada e a segurança, se na hora que ela estava passando, tocasse umas 3 vezes essa buzina, ela não ia passar sossegada. Atualmente nossa segurança anda com isso, é o cachorro e essa buzina. Fazer uma emboscada não dá pra ela? Não tem. É um bicho extremamente arredio. Você pegar um bicho morto pra ela comer e capturar... Isso assim, se aparecesse no caso um bicho que ela matou, esse daí que fica com o folhiço em cima, você poderia até colocar uma jaula, uma armadilha. Mas por que não faz uma armadilha para capturar ela? Não pega. A gente tem feito, quando a gente faz isso para estudo, a gente quer capturar proativamente. A gente coloca isso, faz armadilhas de laço para pegar na pata, tudo. A onça parda é a mais difícil, a mais arredia. Questão do bicho. Não é uma importante. Isso é importante, como a gente está conversando, elas são atraídas pelo alimento, muito por alimento, né? Então, por exemplo, no final de semana, faz um churrasco, faz um negócio lá, esse lixo não pode ser deixado mais no lugar onde ela possa atrair um bicho que come carne, no caso ela, entendeu? Então o recolhimento do lixo é extremamente importante, né? Como eu tinha colocado. Tem que ser naquele momento, o ar-condicionado fechado, guardar o lixo até passar o caminhão, guardar num lugar bem fechado mesmo, tá? Tipo na garagem, abaixar as portas mesmo, entendeu? Essas são medidas protetivas, preventivas. Você estava falando?
Principalmente na porta de casa. Principalmente na porta de Mas casa. a onça foi vista 13 vezes, não pode ser mais onça do que uma, pode ser diferente. É como eu te falei, é como eu estava falando. São animais que vivem sozinhos, eles não vivem em grupos grandes, tipo um monte de boi, um monte de cavalo, eles vivem sozinhos. Quando você vê um ou dois juntos, geralmente é mãe com um filhote um pouco grande que já está na hora dele ir embora, entendeu? Então pode ser até aquela situação que você colocou, que foram vistos os dois filhotes e já não tem mais avistamento porque eles foram embora. O que a gente tem que até a gente ter uma avaliação melhor do ponto de vista científico, no caso, no meu grupo, no centro de pesquisa, nós vamos colocar armadilhas fotográficas. A ideia é de colocar armadilhas fotográficas para ter, porque até agora não teve uma imagem fotografada, apesar de vocês terem aqui várias câmeras, né? A gente coloca para ver, e principalmente na avaliação do perímetro, desse perímetro todo, em que ponto ela pode estar entrando ou saindo, tá? Então seriam esses pontos aqui, onde tem matas. Ela foi vista em vários lugares? Ela foi- Ou lugar específico aqui dentro que ela foi? Então, assim, como eu falo, pensando que a onça, o que ela deve fazer? Ela dorme, fica à noite nessas matas, nessas regiões onde tem matas por aqui, ou eu acredito que áreas maiores de mata, porque ó, aqui tem uma mata continuada. Se ela está entrando e saindo, pode ser algum desses pontos aqui. Então, mas esses pontos de mata. nesses pontos tem cerca elétrica? Tem cerca elétrica. Teoricamente ela não passa, né? Não, nesse sentido é que a ideia de cerca elétrica, é como eu falei, tem as árvores, elas são muito. Mas ela sempre sobe. Sim, claro. São situações. Elas, num primeiro momento, foram cercadas para dentro, e quando elas tentam sair, ou tentaram algumas vezes, elas tomaram um choque e voltaram para trás. É o que eu acho. Ou uma possibilidade também muito forte de que aqui, essas árvores aqui, elas pularem de uma árvore para outra. Ou mesmo Isso quer dizer, só um minutinho, isso quer dizer que a saída dela não está fechada. Não. Ela pode sair, a hora que ela quiser sair, ela sai. Sim. Pode já ter saído. Pode. Mas ela não vai pensar, tipo, ela não acerca, ela não vai pensar que vai levar choque, vai pensar em subir numa árvore e soltar pra outra. Ela pensa, Ela vai tentar sim. normal, vai levar um choque, sair e ficar na mata Mas a daqui cerca, além dentro. do choque, a cerca, ela é muito o espaço, o chão, É é estranho. pequeno, não dá para Pra passar. ela passar, por isso. Não dá, mas assim, eu vi lá, o fisiojão deu um pouquinho. Nossa. A situação tendo um acero, mas tem as árvores que são grandes, ela pode pular de uma árvore para outra. Essa onça, deixa eu voltar essa imagem dela, que ela tem as patas de trás, ela é o animal que mais salta na natureza, um dos que mais salta. Ela pula 5,5 metros na horizontal. Ela pula sem tomar distância. Ela tem que tomar uma pequena distância. Tanto que a caçada dela, como o pessoal pegava na região nordeste, assim, eles não faziam uma cerca só, faziam duas. Porque ela pulava quando ia pegar a carneirinha. Pulava no meio da cerca, depois ela não tinha mais distância para pular na outra, aí que os caras iam lá e atiravam nela. Ao mesmo tempo que são esses cuidados preventivos, essa prevenção que é o risco muito mínimo, mais que a gente tem que tomar cuidado, a gente tem uma avaliação, estamos fazendo junto com a segurança daqui, uma avaliação do que fazer no caso, se tiver mais avistamentos, né? É como fazer para essa onça ser espantada daqui. Isso se ela já não foi espantada. Aqui tem uma fauna suficiente para ela permanecer assim? Pelo que eu ouço das conversas, sim, tem as capivaras que tinham aí, tem jacuca, aquele pássaro grandão, tem lagarto, tem coelho, lebre, tem a cotia, esquilo é a presa delas mesmo. Então, nessa situação, nós estamos aqui, existe um equilíbrio ecológico local de ter um predador de topo, vamos chamar, se alimentando dos que estão abaixo dela, no caso os esquilos, os lagartos, esse tipo de coisa. Então, esse equilíbrio está mantido. A interferência é se vier mais, tiver mais onça, ou se eliminar, se caçar. Um problema que a gente encontra para tentar diminuir os ataques, a predação nas fazendas que chamam a gente, é porque a gente tem que convencer o pessoal a deixar de caçar. E quando o pessoal começa a caçar as presas dela, aí elas começam a atacar os bezerros, os carneirinhos.
pergunta. Aquele menino queria fazer uma pergunta. Tá, Faz por primeiro. favor. Não é uma pergunta, mas tipo, é uma coisa assim. Minha empregada, né, que trabalha lá em casa, ela já viu 4. 4 onças? Sério. Então, Será assim. que ela viu as 4? A minha viu já duas. Duas vezes. Uma empesteada aqui. Isso é para você usar o que ele falou, fazer a pergunta para você. Será que é isso mesmo? Será que ela viu isso mesmo? Entendeu? Não, ela pode falar, mas pode se enganar. Né? a ideia. Tem que dar a dúvida. Exatamente, é importante. Eu quero. Esse caso que aconteceu com o Nelson, né, a entrada do condomínio, ali tem câmeras de filmar e tal, e o próprio segurança confirmou que viu. Eu não sei o alcance dessas câmeras. Teria filmado a Pessoal, tal da Ricardo, onça não entrando? houve sei. filmagem, não houve essa filmagem, Não né, chegou a nesse pegar. caso. Não pegou. Mas pegaria? Não sei. Certamente vai Alcance. pegar, certamente pega. Assim, se ela passar na frente, vai estar bem identificada como uma onça parda, né? Aí você vai ter algumas situações, por exemplo, onça parda, vocês viram lá, tem o adulto e tem aquele que eu fui tirar da árvore lá em Pouso Alegre, é intermediário, e tem o filhotinho. Então, à noite, numa situação com luminosidade, com nuances de luminosidade diferentes, passa um filhote, mais ou menos assim, cara, não é difícil o cara dizer, passou uma onça enorme, entendeu? Porque tá no... Pode ser um cachorro grande, a gente pode se confundir. ou passar um cachorro grande, ou como falou agora em Bauru, que tinha uma onça pintada em cima do muro, foram ver, era uma jaguatirica. Nenhuma câmera filmou essa onça ainda. Não tem nenhuma câmera que filmou Eu essa já onça. vi Bambi aqui. O veadinho, né? Então, se tem um veadinho, é uma presa. Não é pequeno. É uma presa dela. Ou que pode ser até Nenhuma câmera confundida. filmou nada por enquanto. Na verdade, eu acho que na realidade, tudo isso, o que nos preocupou mais não foi a onça. Porque a onça, em orientação dos técnicos, todo mundo que a gente fala, ela é arredia, ela não aparece, à noite ela só sai à noite para caçar. Mas as histórias, a lenda começou a crescer. Então um viu a onça no lago, estava pescando, viu a onça no lago. O outro viu a onça na piscina, tomando água. Pô, por que a onça vai na piscina se tem lago, tem um lago lá daí? Então eu acho que a gente tem que, a maior preocupação nossa da diretoria era isso, começou muita lenda. Então daqui a pouco tem onça correndo atrás de carro, daqui a pouco tem onça dentro de casa, aí não é nada disso. Uma coisa, digamos assim, você dentro do carro, fechado, protegido, não tem risco. Mas não é muito interessante se aguçar nas crianças, nas pessoas, esse tipo de curiosidade, porque pode ser que em dado momento, vamos ver se tem lá, entendeu? É importante que se coloque isso. Outra coisa é a questão de segurança, o número de seguranças que tem. Pode ser até interessante você até falar, ligar para a central de segurança e falar, a gente vai andar em tal lugar, entendeu? E o pessoal da segurança que a partir dessa orientação, eles mesmos já ficarem mais ligados nessa movimentação e eles mesmos rodarem mais no espaço do condomínio aqui. É mais em cima disso que é a colocação dessa apresentação, como falou também o Ivan, né? Colocação da gente simplesmente saber o que está acontecendo e tomar os cuidados necessários. A questão de o que vai acontecer é bem certo mesmo que esse animal, a partir do nosso estudo, da nossa avaliação do que está acontecendo, esse animal seja espantado daqui. Muito obrigado, pessoal. Obrigado ao Dr. Paulo. Muito obrigado.